Bom dia, nono ano. Hoje nós vamos de capítulo 5, Primeira Guerra Mundial. Entra lá na SAS TV, assiste a videoaula e depois faça os exercícios no livro didático e no livro de atividades suplementares, tá bom? Feito isso, vamos para a aula. Primeira coisa que a gente tem que entender são as causas, os motivos que levaram a esse conflito chamado Primeira Guerra Mundial, tá bom? E a primeira causa é o seguinte: as nações europeias estavam vivendo um forte clima de instabilidade política, ou seja, elas estavam disputando uma com as outras territórios no continente africano e no continente asiático. E aí você vai me perguntar, por quê, professor? Porque elas precisavam de matérias-primas como petróleo, metal, pedras preciosas, enfim, e mão de obra para poderem ser utilizadas nas suas indústrias europeias. Vamos lembrar que a Europa estava passando, esses países, pela sua segunda revolução industrial. Então precisavam de recursos, minerais, materiais, para poderem ser utilizados nas suas indústrias. E aí uma nação vai começar a competir com a outra para controlar esses territórios na África e na Ásia, tá bom? O estopim da Primeira Guerra Mundial, o evento que vai causar a Primeira Guerra Mundial, é o assassinato do arquiduque austríaco chamado Francisco Ferdinando. Ele vai visitar uma região de um país chamado Bósnia. E lá ele será assassinado com sua esposa, por um terrorista bósnio, tá certo? Com isso, o Império Austro-Húngaro vai declarar guerra à Bósnia e a partir daí vão se formar dois blocos na Europa, formado por Tríplice Aliança com Itália, Alemanha e o Império Austro-Húngaro, e do outro lado a Tríplice Entente com Inglaterra, Rússia e França, tá certo? Então esses são os dois blocos que vão se rivalizar e se enfrentar na Primeira Guerra Mundial, tá bom? Pessoal, uma coisa importante é saber que a guerra teve dois momentos, tá certo? A guerra durou de 1914 a 1918. E o primeiro momento da guerra é a chamada Guerra de Movimentos, onde as tropas se deslocavam em direção ao território inimigo. Só que essa guerra durou pouquíssimo tempo, porque os ganhos territoriais eram muito poucos. Quando as tropas se deslocavam, elas eram massacradas pelas armas inimigas, pelas metralhadoras, pelos canhões. Então haviam muitas mortes e poucos ganhos de ambos os lados, tá bom? A partir daí, os países vão começar a mudar a sua estratégia, adotando, na segunda fase, a chamada Guerra de Trincheiras. O que são as trincheiras, professor? Eles abriam valas estreitas e profundas e com arame farpado e sacos de areia para se proteger, e ali os soldados ficavam por dia atacando a trincheira inimiga, até que a trincheira inimiga se rendia, era destruída, e aí sim eles conseguiam tomar esse espaço da trincheira inimiga e assim iam avançando. Cabe salientar que esse era um espaço que eles conviviam com doenças, ratos, barata, fome, ou seja, uma situação muito precária desses soldados nas trincheiras, tá bom? A guerra vai terminar muito em consequência da entrada dos Estados Unidos na guerra ao lado da Tríplice Entente, tá bom? Então, quando os Estados Unidos entra em 1917, do lado da Tríplice Entente, tem uma reviravolta nesse conflito, tá bom? E a Tríplice Entente vence. Vamos lá, consequências da Primeira Guerra Mundial. Primeira dela, a formação da Liga das Nações, o que viria a ser a ONU. É um órgão para promover a paz mundial, tá certo? Segunda consequência, a assinatura do Tratado de Versalhes, um documento que impôs a Alemanha, culpou a Alemanha pela guerra e impôs duras punições a esse país, e vai ter consequência lá na frente quando a gente for ver a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Um beijo, um abraço, tamo junto!